Fala pessoal, aqui é a Luciana Silveira e nós vamos para mais um episódio do Fala Compliance. Bora lá! E o tema de hoje é o tal do guarda-chuva de governança corporativa, gestão de riscos e compliance. Para falar sobre esse tema, Carles Novickx, sócio do KLM Advogados e professor do INSPER. Muito obrigada pela sua presença, obrigado por aceitar o convite. E Alexandre Moisés, diretor de governança corporativa da B3. Um prazer ter você com a gente. Prazer todo meu, obrigado pelo convite, Lu. E prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. Já estamos aqui no maior papo, assim, foi um negócio, tá incrível, já promete esse podcast, esse videocast aqui. Não aumenta a expectativa. Para começar, então, vamos no básico, então. Bom, então vamos no básico, conta pra gente o que é ser diretor de governança corporativa. Você faz o quê? O que é governança corporativa ali na sua cadeira? É uma ótima pergunta, né? Porque quando a gente fala de governança, né, muitas vezes as pessoas vão olhar assim, nossa, está muito ligada somente a regras e procedimentos, né, políticas. A governança vai muito além disso. A governança está falando sobre sustentabilidade e crescimento dos negócios, crescimento da empresa como um todo. E a partir disso, a gente tem alguns viabilizadores dentro da companhia como um todo, né? Para ajudar as áreas de negócios a atingir seus objetivos. Como a gente tem a função de controles internos, a própria função de gerenciamento de riscos, a gente tem a função de compliance, a função de continuidade. Então, tudo esse guarda-chuva engloba para que seja um meio para que as áreas de negócios e áreas de tecnologia atinjam os seus objetivos, né? Objetivos que seriam objetivos internos e o objetivo da companhia como um todo. Governança corporativa olhando de fora. Acho que o legal aqui, a ideia inclusive era trazer uma pessoa que tivesse a visão do tema do ponto de vista interno da empresa, executivo, e externo, como uma pessoa que às vezes assessora as empresas nesse tema de governança corporativa e que às vezes faz até parte de alguma das estruturas de governança corporativa, né? Sim. Começando ainda no básico, sem criar muitas expectativas. Básico bem feito, sem muita expectativa. O que é o tema de governança corporativa para você, vendo de fora? Bom, nessa pergunta, Lu, governança corporativa, acho que vai muito na linha do que Moisés falou. É Moisés, né? Melhor, né? Moisés falou. Só que eu gosto de ter uma visão, quase que um desenho esquemático disso daí, né? Tudo, a governança, ela busca, né? Isso é ótimo. Né? Ela busca salvaguardar ou proteger, né? A busca pelo objetivo estratégico da companhia. Então, se a companhia tem o objetivo de aumentar a market share, de expandir, né? Por meio de M&A que seja, organicamente, quais são os objetivos da companhia no nível mais alto, né? Como estratégia de negócio. A governança ela é uma forma de garantir que isso aconteça e que tudo esteja estruturado, bem colocado por Moisés, tudo esteja estruturado para que o fim seja alcançado, né? E para você buscar, né? Aí pegando fontes de diversos lugares, né? Então, você pega a lei das SAs, ou então o que o próprio IBGC diz, né, sobre governança, o que seria governança, os pilares e tal, ou outras fontes de outros países, a lógica que eu coloco para buscar o objetivo estratégico da companhia, você tem que ter um raciocínio de sustentabilidade de operações de negócio, né? O que inclui não só olhar para dentro, mas também para os seus stakeholders, né? Transparência de gestão e de decisões e accountability das pessoas, dos executivos, né? Então, executivos que decidem alinhado com aquilo que é sustentável, o que é o planejamento estratégico da companhia e decisões transparentes, isso funcionando, né, para e passo, você vai conseguir garantir uma busca saudável ou sustentável do objetivo estratégico da companhia. Então, para mim, governança é você equilibrar tudo isso, usando as diversas ferramentas que você tem. Análise de riscos, compliance e outras, né, iniciativas que você pode ter, uma boa seleção de empregados, né, e outras iniciativas que a empresa tem que ter. As próprias atividades que o Moisés comentou que estão debaixo do seu guarda-chuva também, né? A sustentabilidade, continuidade do negócio, gestão de crise, tudo isso acaba sendo ferramentas de uma boa governança corporativa. E eu gosto muito do ponto, né, de a gente olhar primeiro os objetivos, senão a gente coloca
a gestão de risco em primeiro lugar, e isso não faz muito sentido no final do dia, né? Porque, assim, na hora que a gente vai falar sobre gestão de riscos, por exemplo, a gente vai falar que ela vai dar clareza dos benefícios e também dos eventos que possam impedir a empresa de atingir seus objetivos, né? E a partir do momento que a gente identifica isso, a nossa tomada de decisão, a gente vai analisar quais são os trade-offs disso. Então, isso aqui pode ser uma ótima oportunidade, isso aqui pode ser um limitador. Então, é importante sempre colocar que é um meio, né? Então, eu vou muito na linha que a gente precisa olhar primeiro os objetivos da empresa como um todo e, a partir disso, assim, como a gestão de risco, como compliance, como controles internos, como continuidade de negócio, como gestão de crise vai se comportar em relação a isso. Por isso mesmo é muito bem colocado aqui, não é um negócio standard. Gestão de risco na empresa XPTO, eu vou fazer isso na B3, vou fazer em várias empresas do mesmo jeito. Não, a gente precisa olhar muito essa questão do aspecto da estratégia. E também eu gosto de colocar também a cultura, né? A questão de pessoas, comportamentos, isso é fundamental. Porque senão vai ficar só no papel e na hora do dia a dia a empresa ou as instâncias que estão desde o conselho falam assim, isso aqui, será que realmente faz sentido, isso agrega valor? Né? Não adianta eu montar N indicadores dentro da companhia se esses indicadores não estão linkados ao objetivo estratégico da companhia. Então, tem essa função de ajudar a dirigir, né? Suportar o objetivo estratégico. Então, eu gosto muito desse ponto, é sempre ter o olhar. E cada empresa tem a sua estratégia, a sua forma de conduzir. Então, esse é um ponto, eu acho que é extremamente importante para a gente colocar aqui. Bem legal. Você mencionou instâncias e como elas ajudam a administração, os executivos a navegarem as situações que eles enfrentam no decorrer do dia a dia nos negócios, né? Aqui na ANEEL, em termos de instâncias, a gente tem alguns comitês que, pensando até, eu lembro de um trabalho que uma vez eu fiz de governança corporativa, que existia uma diferença entre comissão e comitê, mas cada empresa podia usar a nomenclatura que entendesse mais acessível dentro do seu universo. Aqui na ANEEL a gente tem alguns comitês e a gente tem o conselho de administração. Só que a ANEEL é uma empresa que tem aí seus 600 funcionários, é uma empresa que veio de uma história também de startup, cresceu, atingiu um nível de maturidade que veio vindo dentro de uma trajetória de startup de buscar investidores, passou pelo processo de M&A e hoje faz parte do grupo da B3. Estamos caminhando para uma maturidade cada vez maior de governança corporativa. Certo. Isso tudo para dizer que existem níveis diferentes de governança corporativa e instâncias também diferentes. Na ANEEL eu tenho essas, eu tenho certeza que na B3 tem outras, e nas empresas que você atende ou nos comitês até que você participa são outras estruturas. Sim. Quais são as mais comuns que você interage? Como que é quais são essas instâncias dentro da B3? Eu acho que eu queria falar um ponto antes, né? Que como a ANEEL faz parte aqui do grupo B3, assim, é importante a gente olhar muito da história e dos objetivos da ANEEL como um todo. Porque se eu colocar toda a estrutura de governança da B3 dentro da ANEEL, não vai fazer sentido, porque a B3 está em um outro contexto, né? Tem aspectos regulatórios, por exemplo, que não estão dentro dos objetivos, não fazem parte do contexto. Então isso é super importante a gente colocar. Olhar para a empresa, olhar para a sua estratégia, olhar para o seu contexto e dali ver qual que é o melhor caminho. Porque essa questão de comitês e conselhos, GTs e tal, são nomenclaturas. A gente precisa olhar quais são os objetivos executadas qual que é o objetivo que eles têm aí por trás, né? Quais são os objetivos que eles estão exercendo no dia a dia, né? Então, dentro, por exemplo, da B3, a gente tem nosso conselho, nós temos o comitê de risco financeiro, nós temos o comitê de governança e indicação, nós temos o comitê de auditoria, que é um comitê estatutário. Então, a gente tem uma instância de governança e, a partir disso, a gente tem outros comitês de assessoramento ao CEO, que eles também funcionam de acordo com os objetivos estratégicos da companhia como um todo. Então, existem essas instâncias de governança que fazem sentido para o contexto da companhia como um todo. E tem todos os reportes que são feitos através disso.
E o da Neoway, olhando para a estrutura dela, que você conhece muito bem, você trabalhou muito bem nisso, faz sentido ter essas instâncias, pode ser GTs, fóruns, mas assim, o importante é deixar muito claro assim, para as pessoas, assim, olhem os objetivos. O professor aqui colocou muito bem. Eu falei de professor, né? Eu assim, professor, vamos olhar o professor aqui, eu colocou muito bem assim. Estamos levando essa expectativa. Estamos levando essa expectativa, né? Daqui a pouco eu falo mestre, né? Da professor, né? Depois doutor, né? Todas essas coisas. Mas é muito importante a gente olhar para isso, ao invés de falar assim, não, agora precisa ter um comitê tal, precisa ter um conselho tal, um fórum tal, não, vamos olhar como está o contexto, a maturidade da empresa. Então isso é uma jornada. A B3 ela não começou com a estrutura que ela está hoje. Ela foi tendo uma jornada ao longo do tempo, foi construindo isso, vai tendo maturidade em relação ao seu do próprio negócio, do próprio processo, né? Isso. E aí tem o contexto externo também, que impacta diretamente a companhia, aspectos financeiros, operacionais, regulatórios, né, que permeiam também a companhia como um todo. Então a gente precisa analisar tudo isso para a gente ter uma estrutura de governança adequada aos nossos negócios, aos nossos stakeholders como um todo. Sem dúvida. E a atuação como independente ou como externo nessas instâncias, como é que ela acontece? Vou puxando aqui o que o Moisés colocou, né? Quando você desenvolve as comissões de trabalho, comitês, GTs, o que quer que seja, você define os objetivos dele, você, quando está montando os objetivos de cada uma dessas estruturas, você consegue idealizar se ela vai funcionar melhor com alguém de fora também, independente. E às vezes, né, para você alcançar, por exemplo, o índice de governança corporativa no mercado, lá da B3, você tem até definido quantos independentes tem que ter para poder alcançar. Em alguns casos tem que ter o independente. Exato. Então, quando você trabalha pelo objetivo daquela estrutura, você vai definir o objetivo até de se inserir no mercado melhor, participar de um índice diferenciado, ou de você trazer melhor, né, independência nas decisões. Qual a razão de ter alguém lá? E às vezes o independente é bom. Então o independente, ele é a pessoa que ela vai contribuir muito com uma, por assim dizer, tá? Porque tecnicamente eu só ilustro dessa forma, uma oxigenação da estrutura da companhia. Por quê? Porque você traz a pessoa de fora, às vezes mais aprofundada tecnicamente. Com a visão viciada do negócio. Exato. Também, né? Então ela vem de fora, oxigenada tecnicamente, e ela traz esse conhecimento, essa oxigenação para, junto com os seus pares que conhecem muito do negócio, fazer um pupurri ali de cabeças pensantes para o melhor alcançar o objetivo estratégico da empresa. Né? Às vezes você tem um comitê de pessoas. Como que eu melhor seleciono pessoas? Como é que eu melhor remunero? Como é que eu melhor reconheço? Um comitê de pessoas, ele, em grandes empresas, ele é estatutário também, é definido como um comitê relevantíssimo. Afinal, quem faz o business andar são as pessoas. Então, o comitê de pessoas, ele pode ser assim, que tipo de gente você quer ter nesse comitê? Uma pessoa que entende de mercado, que entende do negócio, entende do tipo de profissional que você quer trazer, né? Você tem um comitê de auditoria. Que tipo de experiência essa pessoa vai agregar à discussão? Vou trazer um monte de economista. Legal. Vou trazer algum contador. Opa, já começou a melhorar, porque vai poder olhar melhor a análise contábil. Pô, vou trazer um administrador para poder olhar risco. Pô, vou trazer um advogado. Ah, putz, tem um desafio tributário grande. Então, talvez um tributarista. Não, vou trazer um advogado criminalista, porque ele vai ver o negócio com outros olhos, talvez para proteger de grandes crises, ou para reagir a grandes crises, né? Não, eu cresço muito por M&A, vou trazer um advogado que é especializado nisso, para poder trabalhar a parte societária e tal. Então, vai depender, eu acho que o Moisés colocou a perfeição aqui, qual o objetivo que a gente vai buscar e como que aquelas estruturas que você está desenhando, elas vão agregar nisso, vão ajudar nisso. O que você traz para a mesa? E daí, dentro delas, você define. Traz alguém de fora ou não. Então você colocou nas experiências que eu tive, né? Então participei de algum Coaudi já, participo de comitê de integridade, comitê de ética. Coaudi é auditoria. De auditoria, exato. Comitê de auditoria, é verdade. Entenderam que era cabível, era importante ter um advogado que trabalhava com compliance lá, para poder começar a olhar riscos por um outro prisma, que não meramente de administração ou tributário, um contábil e tributário. Né? E foi uma experiência para mim riquíssima e para eles foi bom, porque a gente somou pontos de vista. Né? E daí você tem o quê? Diversidade intelectual. E tem uma diversidade também, por exemplo, você é sócio de escritório, você tem a visão
de assessorar do ponto de vista externo, dar recomendações. Mas tem também essa diversidade de pessoas que são executivos em outros mercados? Eles são chamados para ser membros independentes também? Sem dúvida. Falo um ponto prático e teórico aqui, mas com certeza o Moisés vai saber bem por causa até do ecossistema aí, vai que seja da B3. Mas, por exemplo, às vezes você traz... Eu já fiz parte em comitê estratégico de mineradora. Pô, você tem o business, a parte de mineração, a parte ambiental, que é pesadíssima, mas a maior parte dos custos de operação de uma mineradora é logística. Então, você traz uma pessoa que entende de logística para poder entender ampliação de porto, que tipo de modal que vai ser implementado, né, na empresa. Então, às vezes, você traz pontualmente alguns conhecimentos para poder ajudar a empresa a navegar naquela conquista daquele objetivo mais curto prazo. Então, você traz pessoas de mercado para poder agregar no conhecimento. Né? Então não é só formação, é experiência. Né? Eu acho que um ponto importante é que essa questão de pluralidade não é uma questão de moda, porque é legal. Não, é uma questão de necessidade de business. Né? Os negócios são mais complexos, produtos, a questão de exigência do mercado, a exigência dos clientes, não torna muito mais complexo. Como que a empresa vai reagir a esse novo ambiente? Então, tendo visões diferentes, isso vai somar muito para a companhia, né? Então, e tem uma exigência mesmo dos acionistas em relação a ter esse olhar, né? Ter esse olhar plural dentro, né? Então, que o professor colocou aqui, o professor de novo, já fiquei... Carlos, tá bom. O Carlos vai sair daqui como doutor, mestre e tal, né? Pós-doutorado, hein? Porque no momento que você tem uma discussão, que tem as mesmas pessoas, o mesmo pensamento, você vai chegar numa tomada de decisão muito mais rápida. Muito mais rápida. Porém... Mas o resultado talvez não vai ser tão bom. Mas a partir do momento que você tem uma pluralidade de pensamentos, as decisões tendem a ficar mais lentas, porque a discussão ela vai levar mais tempo, mas o resultado e as ideias vão ser muito mais ricos. Então, eu acho que isso é super importante na hora que a gente vai discutir essa questão de pluralidade, diversidade dentro dos comitês, né? A gente tá falando de ideias, pessoas, perfis, isso é super importante para que a gente consiga avançar nisso. Porque isso vai ser bom pro comitê, vai ser bom pro business, e vai ser bom para a empresa e vai ser ótimo pro mercado. Vocês têm algum exemplo prático de a diversidade, a pluralidade de experiências, de histórico, de graduação, do que seja, agregou na discussão? Vocês têm algum caso prático que, nossa, se não fosse isso, a gente não teria chegado na tomada de decisão X? Vocês lembram de alguma experiência? Com certeza tem vários. Né? E eu vou, talvez para poder ter tempo até para responder essa, eu vou puxar o gancho que eu acho que foi bem colocado por essa visão da disciplinariedade. Né? Os problemas, eles vão ficando, né, cada vez mais complexos. Hoje em dia, quer dizer, nunca foi. É que agora a gente se preocupa com isso. A concatenação de um problema com o outro, ou de um risco com o outro. Hoje, é tudo tão multidisciplinar que ser meramente especialista já te deixou para trás. A gente viveu uma era de ser generalista, então de tudo eu sei mais ou menos um pouco. Entrou numa era de especialização desgramenta, só que chegou num ponto que o especialista no alfinete, ele não consegue ver o que acontece de efeito dominó do lado dele. E agora começou a exigir o quê? Uma visão mais multidisciplinar. Não pode voltar para trás, ser meramente genérico e pouco profundo. Você tem que conseguir ser profundo, só que com uma multidisciplinaridade para falar, ei, aqui tá resvalando no criminal, chama o criminalista. Ei, aqui tá resvalando numa parte de macroeconomia, chama o economista para ajudar a gente aqui. E isso daqui nada mais é do que a comprovação que problemas multidisciplinares, complexos, eles exigem, para eles serem bem resolvidos, diversidade. Diversidade de formação, diversidade de experiência de vida, diversidade de raça, de gênero, de orientação e tudo. Por quê? Porque depende do stakeholder que você tem. E agora eu vou entrar na tua pergunta. Casos práticos que ajudaram a resolver. Eu não vou entrar aqui em discussões mais aprofundadas nesses exemplos, porque como eu mesmo não participei, então eu só falo daquilo que dá para dizer com base no jornal. Mas, por exemplo, a entrada da Anitta no conselho do Nubank. Isso foi super discutido, inclusive. Foi super discutido. Com muita gente questionando o que ela agrega, o que ela traz de
discussão para a mesa que vai mudar o business do Nubank. Só que né? aí... Isso foi super discutido. Foi super discutido. Só que a maior parte da discussão, ela foi muito focada naquilo que ela não traz. Ela não é formada em administração, ela não é economista, ela não sei o quê, ela não entende de balanço e tal. Ok. Mas o quanto ela entende do cliente que aquela empresa quer? O quanto ela entende do grau, do calo que o cliente daquela empresa quer, que por um acaso é congruente aos fãs dela. Que em tese ela tem uma proximidade muito grande, mais do que qualquer banqueiro ou acionista que estava naquele conselho. Falar o melhor lugar para colocar ela no conselho de administração, não quero entrar nesse mérito, não estava lá na decisão, não sei a profundidade das discussões, e duvido que tenham sido rasas, hein? Mas o ponto é, ela agrega no conselho de administração uma visão do consumidor, que é o stakeholder principal daquele banco. Aí vai falar que é ruim a decisão? Eu não tenho a menor capacidade de dizer que é ruim. Então ela agrega nisso. Então, tem benefício. Lembro que logo depois que ela entrou, eles anunciaram alguns produtos, né, relacionados a crédito de pequeno valor. Aquele crédito que grandes bancos não estavam olhando. Então, tem benefício? Claro que tem. É uma pessoa que conhece de um dos stakeholders. Né? De um dos objetivos que o Moisés trouxe pra gente, alinhado. Então, até mesmo a composição desse conselho, ela deve ser orientada aos objetivos de longo prazo que vão ser perseguidos pela empresa. Sim. É um ótimo, uma conexão perfeita. Não, e é bacana assim, porque assim, faz sentido para uma empresa, por isso que assim, olhar sempre ao objetivo estratégico, né? Para uma empresa pode fazer sentido aquele movimento e para outra empresa não. Então é importante a gente olhar o contexto. Essa pessoa está ali para quê? Para provocar talvez questionamentos que nunca tiveram na mesa. Fazer perguntas talvez que nunca foram feitas, que essas perguntas podem trazer novas ideias, novos pensamentos. Então, realmente tem no começo uma resistência, peraí, ela não está dentro daquele perfil, daquela caixa que a gente imagina que ela vai... Mas no final do dia, na hora que a gente vai olhar o negócio, assim, faz sentido, porque ela vai se conectar com algo lá dentro. Então é importante olhar para as pessoas, olhar para o negócio e trazer pessoas realmente novas, que vão fazer a empresa repensar. A gente tem uma expressão bem bacana lá na BT, trazer provocações. Né? Como que essa pessoa vai trazer provocações? Vai fazer perguntas que a gente aqui no conselho há muito tempo, a gente não faria mais essas perguntas, né? E ela vai assim, não, por que a gente está falando dessa forma? E se olhar para cá? Porque a gente não caminha por esse jeito. E isso é muito importante para o movimento da empresa. Novamente, olhando serviços complexos, um ambiente complexo, a gente está falando de riscos estratégicos, financeiros, operacionais, né? Regulatórios que estão cada vez mais aqui dentro do contexto da empresa e estão trazendo muitos desafios. Né? A gente vê muitas empresas hoje que anos atrás a gente não imaginava que podia ter algum tipo de evento e hoje acontece isso dentro das empresas e a gente vai olhar assim, até que ponto essas discussões sobre riscos, impactos, elas foram discutidas numa profundidade, tá? De que forma isso chegou nas instâncias de governança, né? A gente teve lá as provocações dentro dessas empresas para a gente discutir, então é um modelo que hoje a gente pode ter uma empresa super madura e amanhã essa empresa não está mais no mercado, ela está fora do mercado. Né? Sem dúvida. E aí eu acho que puxa também, só para ver como é complexo, né? O Moisés colocou lá no começo. Pô, depende do objetivo, depende do momento, tá tendo crise? Crise é um dos melhores exemplos para mostrar como agrega valor você trazer gente diversa do que você já tinha. Porque se a crise aconteceu, há grandes chances de você ter passado reto sem ver determinado risco. Né? Então, crises relacionadas à parte ambiental. Para você lidar com isso, você tem que trazer pessoas que entendam do assunto. Ou, se o objetivo da empresa é mudar uma pegada de carbono, o que quer que seja, você não vai trazer ninguém que entenda do mercado de carbono ou algo do gênero, de poluição, para te ajudar a fazer dar esse próximo passo. Casos gravíssimos, né? Você teve aqui outro dia com o Chantal, ela viveu as crises relacionadas a questões raciais. Se você não traz pessoas que entendem, que vivem isso, como é que você resolve uma crise dessa natureza? Não tem condição. Né? Então, tanto é que eu lembro que nas empresas que passaram por crises ambientais ou questão de gênero, raciais e tal, eles criaram comitês trazendo as pessoas que têm, como se diz, né, lugar de fala daquele risco.
Com certeza. E um ponto importante que você não precisa esperar a crise acontecer para tomar, porque assim... Melhor que não espere. Melhor que não, porque assim, o mercado, ele quer uma resposta rápida. Se você chegar assim, peraí, estou paralisado, isso vai dar um impacto na sua imagem, um impacto reputacional muito negativo. Então é importante você se preparar para isso, né? Então acho que o ponto aqui foi muito bem colocado, de como que a gente transita nisso. A gente não pode ficar segurando, né? Falar assim, agora, não faz de conta que não existiu, porque vai ter uma cobrança do próprio conselho, dos acionistas, do mercado como um todo, e a gente tem que dar uma resposta rápida também, né? A gente não vai ter todas as respostas naquele momento, mas assim, a gente precisa dar respostas, a gente precisa ser franco, saber falar que não sei, que a gente está procurando, a gente vai trabalhar, a gente vai transformar isso, né? Então, isso é super importante. A gente já viu diversas crises aí que tivemos em alguns momentos aqui em companhias que as reações foram o quê? Ah, não, isso aqui é culpa de alguém, né? Isso aqui não é minha culpa, né? Isso aqui é a culpa do... Vamos resolver, não achar os culpados, ou isso não é algo relevante e a gente vê os impactos disso. Se você não tiver um programa lá dentro de que você tem relação à continuidade, mesmo gestão de crise dentro da empresa, você trabalhar com simulados dentro da empresa, preparar, né, o conselho, preparar a diretoria executiva para esses momentos, na hora que tem uma crise, a gente não vai ter como sair do outro lado. Porque as pessoas, né, a crise mexe muito com emoções. Né? As pessoas estão lá e vão querer responder, mas de como a gente pode dar uma resposta correta, adequada, transparente para o mercado. E você mencionou programa. Quando a gente fala programa, a gente fala em política. Quando a gente fala em política, a gente fala em procedimento. Quando a gente fala em procedimento, a gente já fala processos. Processos, a gente já vai falar nos controles, nas atividades de controle, o que pode ser auditado. E uma das críticas, por vezes, críticas construtivas, por vezes não tão acertadas, por vezes mais pesadas, é de que governança acaba sendo uma burocracia. E, às vezes, burocracias que são necessárias para ter um controle adequado, de forma que o processo aconteça da forma que ele deveria acontecer, sem que a gente precise ficar o tempo inteiro em cima dele. Mas, por vezes, a gente pode errar a mão, né? De colocar um controle que foi desmedido, que acabou sendo um veneno, aquela história de poder ser vai ser o remédio ou o veneno para um determinado processo, a depender da dose que a gente utiliza. Como que a gente faz com que a governança, que é necessária, tudo que a gente está discutindo é porque a gente entende que ela é necessária, para ela não se tornar uma burocracia? Eu volto no ponto acho que o principal ponto é a comunicação. Tem que fazer sentido isso que a gente está falando. E explicar o porquê também. Muitas vezes a gente vai colocar um controle, mas por que você está colocando aquele controle? Porque isso está linkado aos objetivos. A gente volta naquele tema inicial. Porque senão vai ficar... Aí transmite muito essa questão de burocracia. Porque a área de negócio, ela não vai entender. Fala assim, não, eu tenho que ficar preenchendo essa matriz, eu tenho que ficar preenchendo esses documentos, eu tenho que preencher isso. Então você aí vai olhar para a atividade e não vai olhar o que está por trás dessa atividade. E na B3 a gente tem uma taxa de sucesso lá, né? Porque assim, como a gente mensura isso, né? Se a área de negócio está indo procurar a governança para ela só realmente documentar algo que não deu certo, não é legal. Mas se ela a área de negócio está procurando uma estrutura de governança, gestão de risco, assim, olha, eu estou com uma percepção de que está acontecendo um evento novo aqui, vocês podem me ajudar? Isso é uma taxa de sucesso muito boa. Concordo. Então, quer dizer que a área de negócio está vendo a estrutura de governança como algo que agregue valor, não é uma questão só documental. Então isso é muito importante para a gente ter a noção de como que a gente se comunica com a área de negócios, com a área de tecnologia e vice-versa. Que a gente também vai ter que entender que no dia a dia ele tem atividades, tem responsabilidades lá dentro e como que a gente se conecta com isso rapidamente com eles em relação a isso. Sabe o que a gente criou, ouvindo você falar desse ponto? A gente criou aqui dentro uma campanha que chama Defenders. E a ideia era a gente conseguir fazer uma conscientização de que
existia, vou voltar um passo, a maturidade da cultura de gestão de riscos na Neoway não é tão alta. Quando a gente começou os trabalhos, a bem da verdade, as pessoas, quando a gente falava, ok, mapeamos este risco, a pessoa da primeira linha falava, você é a área de gestão de risco, então vai gerir o risco. Não. Vamos começar do começo. Você é o dono do risco, né? Você é responsável pelo risco, né? Eu sou o meio aqui, né? Delargou é ótimo. Então a gente criou uma campanha que é o Defenders, com o objetivo de as pessoas da empresa, qualquer pessoa da empresa, trazer uma proposta de melhoria em um processo que ela identificou uma oportunidade de melhoria. Então, se é uma pessoa da recepção que identificou uma oportunidade de melhoria na visita de pessoas externas, clientes ou prestadores de serviços, é válido. Se ela identificou uma pessoa da área de compras, identificou uma oportunidade de melhorias no processo dela de compras, é válido. A pessoa do comercial está sofrendo com uma dor lá no processo de consulta ao jurídico para revisão dos contratos com os clientes e ela identificou uma oportunidade de fazer esse processo de um jeito diferente, que vai mitigar o risco, porque a comunicação com o jurídico foi adequada de precisamos ter esta cláusula, mas ela encontrou uma forma de fazer mais rápido, atendendo esse risco, também é válido. E a gente, dentro dessa campanha, a gente traz premiações para essas propostas, para essas oportunidades de melhoria que são identificadas pelos próprios colaboradores. E é legal, porque você narrando, né, como que vocês fizeram, cai, acho que bem certo com o que Moisés colocou. Você comunicar o porquê que você está fazendo aquilo, qual a razão e tal, e lembrar sempre que é o objetivo. Então, pessoal, lá, provavelmente vocês comunicaram. Identifique aprimoramento no processo para fazermos melhor o que estamos tentando fazer com esse processo. E não só para ganhar um bônus, né? E a gente queremos ter o controle, mas estamos abertos a fazer esse controle de uma forma diferente. Ou seja, o porquê importa mais do que o como. Exato. E isso daí, acho que ele conversa, né? Quando você fala, a governança vai virar burocracia, risco, burocracia, custo e tal. Aí é que tá. Não, se você aborda desse jeito. E o meu ponto aqui, somando ao ponto que vocês dois colocaram, é que a gente não pode lembrar que o trabalho de governança ou de riscos, o que quer que seja, é o risco ou é a governança em si. Na verdade, é o objetivo estratégico, ajudar a alcançar o objetivo, porque aquela pessoa está trabalhando dentro do contexto daquela companhia. Então, dentro daquela companhia, ela tem que fazer tudo para a companhia perseverar, prosperar. Só que o meu chapéu nesse apoio da companhia é mitigar risco enquanto faz isso. Sendo aprimorar que o compliance é um dos riscos dentro deste universo. Às vezes pode ser o risco operacional, né? Risco e você tá o quê? Tá ajudando a empurrar a companhia, você fazendo, porque a companhia o que é? É uma junção de pessoas, processos que tentam atender clientes para poder ter o objetivo financeiro, o que quer que seja alcançado. Basicamente é isso. Pessoa, processo, cliente, resultado. Então, você tem que ter pessoas alinhadas a processos trabalhando em conjunto. Quem trabalha com governança é responsável por ajudar todas as pessoas a trabalharem na mesma linha. Eu fico pensando, barco viking, né? Aquele pessoal forte e tal, não sei o que, vai remar. Se cada um rema para um lado... Não sai do lugar. Tem que ter alguém soltando voga, né? E falando, pra lá que rema. E aí vai. Né? Então, governança é isso. Aí você fala, isso é burocracia, porque criou a regra de alguém pegar e falar para remar para lá. Não é bem isso. É efetividade. Né? É você trazer todos os esforços e focar no objetivo. Então, lembrar isso primeiro. Você é responsável pelo objetivo. E qual é o remo que você pega? O de organizar a governança, de organizar risco, antever risco, né? E buscar mitigar, ajudar os outros a fazer isso. E a gente tem que lembrar que tem 3 tempos para isso. Você tem a governança e o trabalho para reagir a problema, gestão de crise, basicamente, né? A detectar e a prevenir. Se você deixar bem claro que as pessoas estão tendo que fazer determinada atividade ou seguir determinado rito, né, de um determinado processo para a prevenção de um determinado risco, elas vão te ajudar. Não dá para fazer melhor? Se é para detectar, olha, dá para fazer melhor?
E aí cai até no business de vocês. Então a gente quer que a resposta, a gente quer montar um processo que a resposta seja tão rápida quanto o de compliance. Opa, vamos lá de novo. Até grava, né? Até Vamos gravar. Levando feedback, assim, ó. Exato. Feedback aqui, ó. Revisão anual, ó, ouve isso. Ó. Só que eu 5 minutos aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, minha avaliação de semestre. Não, e é bacana você estar colocando, porque quando tem essa quebra na comunicação, a área de governança fica burocrática, numa visão da área de negócio. Porque assim, imagine você... Quebrou o link. Imagine você lá no final do processo, né? Vai lançar um produto e daqui a pouco ele lembra, nossa, precisa acionar compliance. Esqueci de compliance. E aí tem um lançamento do produto, aí eu falo assim, não, eu vou ter que chamar o pessoal do compliance aqui. E aí fala assim, conseguir atrasar, vou atrasar o lançamento. aí atrasa o produto, porque você tem que fazer a sua supervisão, e isso é super importante, não é para deixar de fazer isso, mas você cria um ambiente, você, nossa, tá vendo? Atrasou porque o compliance demorou para dar uma resposta. E não é isso. Como ele não viu que no início compliance agrega valor e deixou para o final, que é uma questão de documentação só para ele, ó, só não tem um ok, isso gera muito ruído. Isso gera muito ruído. Então é importante ter realmente esse canal de comunicação, que forma que você agregue a isso. Porque imagine só, você discutindo riscos e discutindo questão de gap analysis. E se a área não vê valor, você vai fazer 50 mil reuniões e a área não vai entender para você. Ela fala não assim, vai andar, não vai para frente. se vai ser... Só atrasa. vai ser bypassado, e eu falo assim, não vejo valor, tal, né? Ou chega aqui no final, infelizmente, aquelas reuniões, né, de que, tá bom, se é desse jeito, vai lá. E ele não vai usar isso no dia a dia para uma tomada de decisão, que isso é o mais importante, usar os seus instrumentos, suas ferramentas para tomar de decisão. E se você vê o conceito de governança mesmo, eu acho que vem do latim, né, é direção. O barco viking aí de novo. Ele fala sobre direção, que colocou muito bem, fala sobre direção. Qual o direcionamento que a gente vai dar olhando lá o objetivo que foi traçado lá pela companhia. É isso aí, gente. Para mim, a grande mensagem, trabalhe na comunicação dos porquês. Isso. Identifique eles e trabalhe na comunicação. É porque daí isso aí. todo mundo embarca no mesmo E objetivo. rema para a mesma direção. Pro mesmo lado. E aí a navegação fica previsível e gera valor no fim do... Não é verdade? É verdade. Só vai chegar no objetivo final, né? Encontrar a Terra. Não vai parar no meio do oceano. Vai, cheio de ilustrações. Não vai, pô. Cheio de ilustrações aí. Pessoal, muitíssimo obrigado, Carlos, Moisés. Foi um prazer ter vocês aqui. Acho que o tema ficou leve. Um tema que muitas vezes as pessoas acham que é de difícil compreensão porque se sentem distante deles. A gente conseguiu trazer de uma forma bem descontraída, bem fácil de compreender. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Moisés. Show de bola. Valeu. Isso aí, pessoal. Até a próxima.